Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Salmos, capítulo 119 ou 118, dependendo da sua Bíblia, versículo 136. Torrentes de lágrimas descem dos meus olhos, porque não observam a tua lei. Torrentes de lágrimas descem dos meus olhos, porque não observam a tua lei. Meu irmão e minha irmã, seguir a Jesus Cristo não é uma imposição. Eu não posso forçar ninguém a seguir ao nosso Senhor. Nem Ele mesmo forçou ninguém a segui-lo. Mas há uma condição que o nosso Senhor propriamente coloca. Aquele que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Existe essa condição. Então o nosso Senhor não impôs a ninguém a segui-lo, mas colocou uma condição. Quando nos colocamos a seguir ao nosso Senhor, somos enviados aqui a levar a tua palavra a quem quiser ouvi-la. Mas ouvindo, se a pessoa quiser, ela coloca em prática e se coloca também a seguir ao nosso Senhor. Mas eu não posso obrigar ninguém a ouvir a palavra do Senhor ou muito menos a segui-lo. Mas o que compete a mim é levar a palavra do Senhor. O que compete a você é levar a palavra do Senhor. Se vão dar atenção, não sabemos. Se irão se converter, não sabemos, não compete a nós. Mas essa missão é confiada a todos nós. Se pegarmos lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, dos versículos 8 ao 20, nos traz assim: Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem, curai os enfermos que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade em que entrares e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam se convertido, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Assim, no julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, te elevaras até o céu, antes até o inferno descerás. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Perdão, falei até o versículo 20, mas na verdade até o versículo 16, desculpa. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreze. Quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Então aqui, todos nós somos que nos colocamos a servir ao Senhor, somos conduzidos a levar a tua palavra. Mas nos traz aqui, aonde chegarmos, levemos a paz. Se houver alguém ali de paz, a paz retornará. Se não, até a poeira dos nossos pés que a gente sacuda, né? E a pessoa ficará ali com aquilo que ela escolher. Se ela escolheu ao Senhor, a paz reinará. Se ela escolheu rejeitar o Senhor, ela arcará com as próprias consequências de suas escolhas, de suas decisões. Quanto a nós, é esse sentimento, muitas vezes, que vem. Quando levamos a palavra para alguém, aquela pessoa a rejeita. E o pior, quando vemos que aquela pessoa está perdida e se perdeu e não conseguiu ali retornar ao caminho. É esse sentimento,
né? Torrentes de lágrimas descem dos nossos olhos, pois nos entristece saber que estávamos levando a palavra, que aquela pessoa por um tempo ouviu a palavra, estava caminhando bem, e aí debandou, fugiu, abandonou o Senhor, abandonou a lei do Senhor, e ela caiu. Infelizmente, na minha caminhada desde 2018 até agora, eu vi muitas pessoas abandonarem o caminho do Senhor. Umas, infelizmente, decorrente do próprio pecado, vieram a falecer. Outras voltaram para a vida velha. E outras aí estão também adentrando na vida velha. Tenho um ente querido que já foi mostrado por diversas vezes os caminhos do Senhor. Começou a caminhar, ficou bem, se restabeleceu e caiu de novo, porque saiu do caminho do Senhor, abandonou as leis do Senhor. O que podemos fazer? Continuar rezando por todos esses irmãos e irmãs, mas não podemos obrigar ninguém a seguir ao nosso Senhor, uma vez que o próprio Senhor não nos obriga a segui-lo. Seguir ao Senhor é por amor, é porque entendemos que a nossa vida, ela não faz sentido sem o Senhor nela. Buscar ao Senhor todos os dias é o que nos mantém sóbrios, mantém lúcidos, nos mantém de pé. Santo Antônio de Pádua, quando chegou numa cidade chamada Rimini, Santo Antônio que é meu santo de devoção, meu diretor espiritual, quando foi levar a palavra do Senhor aos hereges, eles não ouviram, não quiseram, rejeitaram. E o que Santo Antônio fez? Foi falar aos peixes. E quando ele começou ali a pregar, meu corpo queima neste momento, todos os peixes ali saíram com a cabeça para fora e começaram a escutar, prestar atenção na palavra que Santo Antônio estava lhes falando, na pregação de Santo Antônio. É o milagre dos peixes. Pode pesquisar aí, né? E muitos da cidade, ao verem aquilo, se converteram. Mas Santo Antônio não brigou, não fez nada ali. Vocês têm que escutar a palavra, não. Quando rejeitam a palavra do Senhor, isso daí é uma intenção da própria pessoa. Mas toda a escolha vira uma decisão, se torna uma decisão. E as consequências vêm. Quando rejeitamos a palavra do Senhor, quando rejeitamos propriamente o Senhor, tomamos caminhos obscuros. Caminhos aqui que muitas vezes parecem caminhos fáceis, mas no decorrer da caminhada são caminhos que só levam à perdição, só levam aqui a um destino único, aos infernos. Mas o que compete a nós? Continuar levando a palavra. É a nossa missão. E uma missão, ela só é dada para quem verdadeiramente está disposto e disposta a cumpri-la. Se você ama verdadeiramente nosso Senhor, cumpra a sua missão. Leve a palavra do Senhor, leve o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E se rejeitarem, não brigue, não discuta, apenas peça ao Senhor que ilumine aquela pessoa. Peça ao Senhor que olhe com misericórdia por aquela pessoa, porque propriamente nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz, falou: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Se nos rejeitam propriamente, né? Como nos tais aqui. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Mas sem briga, sem discussão, sem imposição. Porque a palavra do Senhor, ela, quando adentra nos ouvidos de quem verdadeiramente quer escutar, ela faz ali, ela causa um grande rebuliço, né, interior, vamos dizer assim, uma grande transformação. Neste momento eu estou levando a palavra do Senhor, a mesma palavra que me converteu, a mesma palavra que me resgatou, a mesma palavra que me tirou de uma vida de drogadição durante 25 anos e me restabeleceu.
O que compete a mim? Levar este mesmo amor, pois quando você presta atenção e ouve a palavra do Senhor, você é também aqui. Você recebe este amor. Mas eu não posso te obrigar a ouvir a palavra do Senhor. Compete a você, meu irmão e minha irmã. Não há outro caminho. O único caminho que nos dá vida, que nos mantém lúcido, que nos restabelece, que nos resgata é o caminho do Senhor. Mas não é um caminho de obrigação. Nós adentramos nesse caminho por amor, sem querer nada em troca de ninguém, sem receber nada de ninguém. É por amor que levamos a palavra do Senhor e a cada dia vamos cumprindo a sua missão. Realmente, quando alguém não quer escutar a palavra do Senhor e a gente vê que aquela pessoa está se perdendo ou se perdeu, não nos é agradável, não é agradável a ninguém. Não nos causa alegria nenhuma ver que um irmão ou irmã se perdeu. E ainda que foi levada a palavra do Senhor e preferiu rejeitar e ficar com o pecado. Mas o Senhor não obriga. Nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nos traz em João 10:10, né? O diabo veio para matar, roubar e mentir. Mas quando adentramos no caminho do Senhor, ele veio para quê? Para que tenhamos vida, vida plena e vida abundante. A riqueza é isso? Não. É uma vida transformada. Uma vida desapegada das coisas desse mundo. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. O Senhor tem vida para você. O Senhor tem um caminho novo para você. O Senhor tem um caminho de transformação para você. Mas compete a você aceitar ou não a palavra do Senhor. E aceitar a palavra do Senhor é renunciar a si todos os dias, tomar a cruz e seguir nosso Senhor. E pelo caminho, levantar outras pessoas, levar a palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor, quando ela é lançada, ela não volta sem produzir o fruto a qual foi destinada. Isso só não acontece quem a rejeita. Santo Antônio foi levar a palavra, o rejeitaram. Foi levar a palavra aos peixes, a qual o escutaram. Foi um milagre, milagre dos peixes. E é assim que devemos fazer. Se fulano ou cicrano não quer nos escutar, continuemos adiante, pois o Senhor há de colocar alguém que verdadeiramente o escute, o ouça e o aceite. Não compete a mim. O que compete a mim é levar a palavra, a qual estou levando aqui. O Senhor é bom e eterna é sua misericórdia. Então, meu irmão e minha irmã, não há outro caminho. Reveja o seu caminho. Reveja se verdadeiramente você está no caminho do Senhor. Não tenha medo de abandonar, se desapegar, largar muitas coisas, pois o caminho do Senhor exige de nós uma postura que é de desapego, uma postura que é de abandonar certos lugares, é uma postura de decisão. Mas nessas decisões, levar a sua palavra, em nome de Jesus. Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.